E após mudança de postura do Racing na negociação com o Santos pela contratação do zagueiro de Cesare, que nome bonito, não? O Santos desiste da contratação do zagueiro. Mas nem tudo está perdido, não é o fim do mundo. E o porquê que o Santos acertou por ter iniciado as negociações com o jogador e porquê que este novo zagueiro que o Santos vai ter que procurar tem que ter características parecidas com a do Di Cesare para mudar o patamar da zaga do Santos para a temporada de 2026. Vamos abrir o olho que tem gente no mercado, diretoria. Pelo amor de Deus, cara. Bom, venho aqui para trazer uma notícia não tão boa, mas também não só notícias ruins. Como já é sabido, já foi informado pelo Lucas Mussetti, o Santos ele encerrou as negociações com o Racing pela contratação do zagueiro Di Cesare. Negociação essa que vinha, em tese, caminhando bem, né, onde o Santos estava aparentemente avançando com um acordo não só com o jogador, que já tinha o ok dele, mas também com o Racing por uma oferta inicial de um empréstimo de 700 mil dólares, aproximadamente 3,9 milhões de reais, e mais 5 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos do jogador, com metas, né? Metas essas que convenhamos, seriam batidas nos 10 primeiros jogos, que seriam 10 partidas como titular, e era impossível ele vir e já não chegar com o status de titular e não jogar como titular no lugar do Zé Ivaldo ou do João Basso, né? Então, estava caminhando por aí até uma fatídica partida do Di Cesare, que, gente, é um bom jogador, tá? E eu já vou entrar nesse assunto, o porquê que o Santos fez bem de ter tentado a contratação e porquê que tem que ir com um jogador com as mesmas características. Mas um ótimo jogador e que jogou novamente como titular, lembrando que ele vem tentando recuperar a titularidade após uma lesão que ele teve, e fez um baita de um jogo na semana passada, e o Racing decidiu que não ia liberar ele assim tão fácil, e passou a exigir que este valor fosse pago em um outro formato totalmente incabível, principalmente para a realidade do Santos, que é o pagamento de 80% desses 5 milhões de dólares à vista, né? Então o Santos ele teria que pagar aí mais de 3 milhões, né? Aproximadamente 3 milhões de dólares aí à vista, né? Mais de 15 milhões de reais, o que, se eu não me engano, vai dar um valor que eu tinha visto, acho que na casa de uns 23, 24 milhões. Ou seja, um valor totalmente impensável para o Santos, né, ainda mais nesse momento que o Santos se encontra, e isso inviabilizou a contratação. Mas vamos lá. PH, por que o Santos, em tese, foi atrás do Di Cesare, se ele foi oferecido? O jogador bom não é oferecido. E por que você está falando que, já que ele não vem, tem que ser um jogador com as características dele, né? Primeiro que ele foi oferecido porque ele é um jogador jovem, que desde que estreou sempre foi promissor, vinha fazendo uma boa carreira, teve alguns problemas de lesões, acabou, né, perdendo ali minutagem, perdendo ritmo. A zaga titular do Racing começou a engrenar, né, com a saída dele, e ele está tentando recuperar o espaço. Então é normal que o empresário, que ele, vão atrás de outras oportunidades, ainda mais aqui na América, ainda mais num time que teve a vinda do Neymar, que vai disputar competições continentais também, né, o caso da Sul-Americana. Então isso faz sentido, é óbvio, não é o ideal, não quer dizer que o jogador está na melhor fase dele, mas é um jogador sim que eu acho que chegaria assim para mudar o patamar da defesa do Santos, né? Dito isso, como as questões financeiras são maiores do que a vontade do Santos, nós temos que ir a mercado, temos que ir atrás de outros jogadores. Falaram de Kaká, pelo amor de Deus, graças a Deus não tá vindo, é um jogador assim que não tem comparação, não cabe os dois zagueiros na mesma frase. É outro nível, Kaká manteria esse nível péssimo da zaga que nós já temos hoje, né? O Santos, assim como vocês já sabem também, para quem não sabe, foi atrás de Lucas Veríssimo e acabou não avançando. Infelizmente é um jogador que mudaria o patamar desse time e que tem características parecidas, inclusive com o Di Cesare, né? Muita gente fala do Joaquim, que também é a mesma coisa, um jogador que mudaria o patamar e características parecidas, mas infelizmente fora das condições do Santos, que se não tivesse gastado tanto dinheiro, rasgado dinheiro, igual rasgaram com o Duarte, tinha trazido de volta pelo menos um dos dois, ou até o Bauerman, por exemplo, né? Mas vamos nos ater à realidade do Santos, tá?
do que o Santos pode pagar e das características para o que o Santos precisa, né? Gente, o Di Cesare, ele é um jogador que, além de muito técnico, ele é um jogador técnico com qualidade, ele é um jogador inteligente também, né? O que já difere de boa parte dos nossos zagueiros hoje, né? Convenhamos. Mas tem muita imposição física, tanto pela estatura, mas também pela forma de jogar. É um jogador que, pelo fato de ser inteligente, ele antecipa as jogadas. Ele não é reativo igual o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, ele, quando tem a oportunidade de marcar, muitas vezes ele vai bem, mas falta essa inteligência para ele. Ele não antecipa. Então, muitas vezes, ele se vê numa situação em que ele tem que tomar uma ação como uma reação. Aí que ele faz pênalti, aí que ele faz cagada. De zagueiros bons para o futebol moderno, tem que ser zagueiros inteligentes, que antevêm, que antecipam jogadas, para interceptar passe, ou para quando o jogador receber, ele já está ali em cima para fazer a interceptação. Ele ajuda a organizar a linha defensiva do time, ajuda a organizar ali a primeira volância do time. E, acima de tudo, é a primeira chavinha ali dessa engrenagem de transição para o ataque do Santos. Então, desde ali já tem que ter qualidade na saída de bola. Coisa que a gente acha que os nossos zagueiros têm, mas no fim não tem. Porque quando precisa acertar mesmo, eles erram. E aí, quanto mais nervoso eles ficam, mais eles tentam e mais eles erram, né? E, acima de tudo, é um jogador com imposição física na área, em bolas aéreas, coisa que, pelo amor de Deus, hoje não existe no nosso time. Não existe na nossa defesa. E um jogador que ele é bom em bola aérea, ele não é só bom individualmente, como ele ajuda a organizar o restante da defesa que está dentro da área. Isso faz muita diferença. Um zagueiro líder. Não temos nenhum zagueiro líder, casca grossa dentro desse elenco. Entende? Isso faz muita diferença, tá? Então, dito isso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as características que um jogador, que esse zagueiro precisa ter, dando um exemplo de um jogador, tá? É lógico que eu não sou scout do Santos, não sou treinador, não sou, né? Senão eu estaria lá. Mas uma sugestão minha, tá? Do PH, de um jogador que eu particularmente gosto, que eu acho que tem características até que parecidas, e que eu entendo que o Santos teria possibilidade de contratação, de tentar conversar, até porque o Atlético Mineiro veio tentando aí nesse início do ano também essa contratação, né? Então eu entendo que é um jogador que caberia no bolso do Santos. Nós estaríamos falando ali, eu entendo, aproximadamente 3 a 5 milhões de dólares mais ou menos. Nada muito diferente do que o Santos já vinha tentando com o Di Cesare, por exemplo. E que eu entendo que seria uma boa oportunidade de carreira para ele também. É lógico, o Santos tem que apresentar um projeto, não é simplesmente quem olha essa bagunça de fora, né? Mas uma oportunidade, né, de carreira, mostrar as reformulações que o Santos está fazendo, agora com a volta do Neymar também. Então eu acho que valeria a pena, tá? Então nós estamos falando de Kevin Lomônaco, tá? Acho que algumas pessoas, principalmente aqueles fãs de futebol internacional, né, como um todo, não somente aqui do Brasil, mas argentino, mexicano, europeu e tudo mais, né, latino como um todo, europeu, né, da Arábia, enfim, né, tem gente que assiste até campeonato indiano, principalmente que mexe com bet, né, mas é um jogador, sim, razoavelmente conhecido, e é um jogador com um papel de destaque num time de destaque. Ele é titular no time do Independiente, no time argentino, um time de bastante expressão, não só na Argentina, principalmente na Argentina, né? Como no futebol latino e americano como um todo, tá? E é, acima de tudo, um jogador jovem, coisa que esse elenco precisa. Inclusive o Lucas Mussetti trouxe isso, até para falar do porquê que o Coutinho não faria sentido para o Santos nesse momento, que justamente a posição da diretoria é que o Santos precisa de saúde. Precisa de jogadores jovens, sem problemas físicos, até que enfim, o óbvio, né, diretoria? Então é um jogador jovem, sem muitos históricos, sem quase nada de histórico, de problemas, de lesões, e que é jovem, mas não muito, não o suficiente para não ter experiência, para não ter o mínimo de maturidade, mas também nada, não velho o suficiente para ter problemas físicos, né, ou para não ver isso como uma oportunidade, carreira de crescimento na carreira dele.
né? Então, independente se foi esse jogador ou não, de novo, as características dele é um jogador que eu entendo bem equilibrado com as características que são essas características que o Santos tem que ir atrás no zagueiro, tá? E aí, gente, eu vou falar um pouquinho, tá? O Chambry vai colocando aqui para vocês também algumas estatísticas, características que a gente acha importante trazer para vocês. E no finalzinho colocar um vídeo rápido para a gente avaliar junto, tá? O jogador aí e entender como ele pode colaborar no Santos, tá? Então é um jogador de 24 anos hoje, que tem uma ótima estatura de 1,92 m, isso faz falta para o Santos, coisa que, por exemplo, com o João Basso a gente não tem, que a gente perde um pouquinho com o Frias também, né? E com o Zé Ivaldo, que tem altura, mas não adianta nada, porque é um animal subindo para cabecear, né? O cara perde tudo lá em cima, né? É um jogador hoje titular na Argentina e que tem um perfil de imposição física, mas boa saída curta. Hoje fundamental para o Santos, ainda mais a partir do momento que a gente aparentemente estamos corrigindo esse meio de campo, finalmente, nessa intensidade de marcação e na qualidade da saída de bola. Então não adianta você ter um meio de campo com qualidade na saída de bola e isso não refletir para a tua defesa também, né? Coisa que hoje, querendo ou não, a gente tem com o Igor Vinícius, tem com o Luan Pérez, né? E tem com o Vini Lira, tudo bem que ele é um pouco instável ali, é um menino novo, né? Ele acaba, às vezes, cometendo erros por conta disso, mas tem qualidade no passe também. Então precisa disso nesse zagueiro. E aí, eu gosto de definir assim ele como um zagueiro, né? Como ele ganha muito duelo aéreo, tem presença física, não é só zagueiro rifador, né, seu Zé Ivaldo? E ele tem mercado externo. Acima de tudo, o Santos precisa parar de contratar jogador que não tem futuro. O jogador tem que vir, tem que jogar bem, tem que valorizar, ajudar o Santos tecnicamente e depois rapar. Trazer dinheiro para o Santos, retorno de investimento. Então, é muito importante isso, que o Santos olhe como investimento e não só como contratação. Então, ele é um jogador, né, que ele viria com status, sem dúvida, de titular, com margem de valorização e que a gente poderia fazer um planejamento para uma revenda futura. E aí, eu trouxe alguns dados aqui, principalmente 25 e 26, por conta de uma das características mais importantes que essa diretoria tem que ver antes de contratar alguém, que é a porra do histórico. É óbvio. Por que um jogador que nunca deu certo em lugar nenhum, nunca foi protagonista em lugar nenhum, vai dar no maior time da Terra? Lá ele, 1000 vezes. Não faz sentido a lógica. Então tem que ter histórico. Onde esse cara jogou? Jogou bem? Foi protagonista? A última temporada, acima de tudo, ele estava bem fisicamente, então ele vai poder agregar. Se não, não, pô. Então tem que ter histórico, né? Então eu trago aqui o de 2025 e o de 2026 justamente para a gente ver o histórico, as últimas 2 temporadas do cara. Então, 2025 ele disputou 33 jogos, o que é ótimo. Isso mostra que é um jogador titular, que é um jogador bastante utilizado, não teve gols, não teve assistências, tomou 4 cartões amarelos e apenas 1 vermelho, o que é bom, né? Mostra que é um jogador que costuma ter uma boa cabeça, que não é desleal, né? E que não fica fazendo falta estúpida igual o seu Zé Ivaldo faz, por exemplo, né? Foram 1.344 minutos de tempo total jogado, tá? Somando todas as competições. E ele foi titular praticamente durante toda a temporada pelo Independiente no Campeonato Argentino e nas competições continentais que eles participaram. Bom, esses números de 2025 por si só já colocam ele como um defensor confiável e rotineiro no time, mas vamos também falar um pouquinho sobre esse início de 2026. Então, até o início do Apertura, que é o Campeonato Argentino, né? Então, ele teve até agora 5 jogos, 0 assistências, 0 gols, 429 minutos jogados, né? Que se a gente pegar isso por 5 jogos de 90 minutos cada, bom, vai dar, sei lá, 490 minutos, alguma parada assim. Então, basicamente foi titular quase todos os jogos todos. E tem uma nota média, segundo o Futmob, de 7,4 de 10. Gente, isso é uma média muito boa, principalmente para um zagueiro. Tomou 2 cartões amarelos, aí o que já, né, quase metade dos jogos tomou cartão amarelo, mas não tomou vermelho, né? Só que aí, a título de comparação, vamos colocar aqui, nota média
das atuações do Zé Rivaldo neste ano de 2026 para a gente ter uma noção de comparação. Eu não sei, eu não pesquisei isso antes, tá? Mas não tenho dúvida que é abaixo, tá? E talvez até bem abaixo. Ainda mais por esse animal ter cometido 3 pênaltis, não estando nem no... mais de um pênalti por mês, né? Não estamos nem no terceiro mês do ano. Aí, ó, se vocês pegarem nos últimos 12 meses, as notas médias do Zé Rivaldo são todas abaixo de 7. E isso é muita coisa, esses pontos percentuais, gente. Mesmo que fosse 7 para 7,4 é muita coisa. Mas são abaixo de 7. Se você pegar a maioria, são de 6, entre 6 e 6,8. Isso quando ele não consegue abaixo de 6. Que é inadmissível um zagueiro com tanta instabilidade como ele, tanto mental quanto no próprio futebol, igual as estatísticas mudam, se jogar no time do Santos. Isso, né, não tem... Entendo que não tem discussão, então é só para vocês terem uma ideia, né? E aí aqui eu fiz uma pequena comparação, tá? Entre entre o Lomônaco, ou um zagueiro, né, com as características dele, para os que nós temos hoje, tá? Inclusive com o Frias, que embora seja um dos nossos melhores zagueiros hoje, não é um zagueiro que eu entendo titular à altura do que o Santos precisa para essa temporada de 2026, tá? Então uma comparação breve, tá, de características. Eu não vou ficar trazendo comparação de números, senão o vídeo vai tomar uma outra proporção aqui, mas é só para a gente ter uma ideia geral, tá? Lomônaco comparado com Frias, melhor saída de bola, mais imposição física, vocês vão ver muito isso hoje, tanto pela estatura e pela própria parte física mesmo, que o Lomônaco é maior e mais forte do que o Frias, mas pela forma de jogar. Ele usa mais a imposição física dele do que o Frias, que acaba muitas vezes usando a correria. E é muito melhor no jogo aéreo, principalmente defensivo. Isso vocês vão poder ver também um pouco no vídeo, né? Comparado ao Zé Rivaldo. O Zé Rivaldo ele é mais experiente, até pela quantidade de anos de carreira, embora talvez não tenha tido tão protagonismo quanto vem tendo, né, o Lomônaco, mas é mais experiente. De resto, Zé Rivaldo tem muito menos teto de mercado, é muito mais faltoso, é muito pior na bola aérea, é muito pior na saída de jogo e tem muito menos imposição física do que o Lomônaco, né? Ou seja, eu entendo que não só o Lomônaco, mas o jogador que vai vir tem que ter justamente esse equilíbrio entre físico, idade, potencial de venda e titularidade imediata, tá? Eu quero finalizar aqui com uma consideração sobre o Lomônaco ou sobre esse jogador que vai vir para o Santos, que é o que eu entendo que define bem do que o Santos precisa para este ano, tá? O perfil de um zagueiro moderno, alto, forte, mas que também sabe sair jogando. Não pode ser uma aposta, tem que ser um titular jovem com potencial de valorização. Tem que ser um jogador que vem para subir o nível físico da defesa e ainda assim manter a margem de revenda. É isso. E tem, sim, opções viáveis no mercado, não tenha dúvida. É só o Santos criar coragem na cara, ganhar seriedade, profissionalismo e parar de ficar oferecendo esse montão de dinheiro para esse monte de bagre que tentam negociar e negociar com os clubes certos, com os jogadores certos. E para vocês que ficaram magoadinhos com o vídeo do José Rivaldo, por exemplo, vai convencer esse jogador a vir para cá? O jogador tem que ter obrigação de querer vir para o Santos. Ah, quem é fulano? Gente, pelo amor de Deus, acorda. Enxerguem a situação do Santos. É o Santos que tem que convencer o jogador para vir para cá e não vice-versa. Enquanto a gente não tiver essa humildade de reconhecer isso, o clube vai continuar nessa merda que tá hoje. Então tem que ter pé no chão. Tem sim que convencer. Tem muito time mais interessante do que o Santos hoje para jogador ir, principalmente pensando em futuro, tá? Então tem que levar uma proposta séria para este zagueiro, tá bom? Dito isso, bora conferir uns lances aí para, né, ilustrar um pouco disso tudo que eu trouxe, um pouco de como eu acho que tem que ser o perfil desse zagueiro para o Santos, tá? Reforço, não necessariamente esse jogador, mas um jogador com características parecidas, beleza? Lembrando, tá, que o vídeo não se trata sobre a contratação do Kevin Lomônaco. Não estou falando que o Santos tem que ir atrás necessariamente dele, e sim de jogadores com as características deles. Tá? É um jogador que me agrada bastante, é o jogador que para mim representa as características que falta nesse zagueiro que falta para o Santos, para dar esse equilíbrio na defesa que o Santos tanto precisa.
né? Óbvio que o ideal seriam 2 zagueiros, né? Neste patamar, mas eu entendo que neste patamar com essas características já traria um equilíbrio suficiente para o Santos não passar sufoco esse ano, tá? Antes da gente iniciar, só reparem tudo aquilo que eu disse sobre inteligência, né, jogando, sobre antever e antecipar os lances, o como ele consegue acabar muitas vezes com o lance antes que ele comece, antes que os jogadores se posicionem próximo à área ou consigam entrar na área, levar perigo para o adversário. Vê se o Zé Ivaldo faz isso, se o João Basso faz isso, Frias às vezes faz, mas acaba muitas vezes errando o bote. Luan Pérez faz até que com uma certa qualidade, mas acaba às vezes também errando ali o bote, às vezes quando é para ir acaba não indo. Então, reparem como ele usa a questão física dele, a imposição física dele e a qualidade para sair jogando, a tranquilidade e a qualidade nos passes deste zagueiro. Para vocês verem como faz diferença ter um zagueiro desse no elenco, né? Antecipação, imposição física, você viu? É ombro no ombro, jogou pro lado, lá ele. Antecipação, antes do lance começar, você viu? Se fosse jogador do Santos, teria recebido a bola nas costas, o cara teria saído cara a cara com o goleiro. Aí ia sobrar Brasão de novo. Mais outra. Zagueiro veloz, isso é muito importante, qualidade para sair jogando, tranquilidade, sabe o que tá fazendo com a bola. Marcação, é isso aí, o cara não desgruda, entendeu? E tudo isso é imposição física, o cara o tempo inteiro tá inteiro para marcar, tá inteiro para interceptar, tá inteiro para desarmar, né? Muita qualidade, é outro nível de zagueiro, né, gente? Quando vocês veem o Zé Ivaldo, o João Basso, além de ter essa segurança defensiva, usar o jogo de corpo de forma inteligente, assim, se é o Zé Ivaldo, ele já dá uma cotovelada no olho do cara e passa a rasteira junto, cara, é outra coisa, é outra realidade de zagueiro, tá? Lembrando, mesmo preço e até talvez um pouco mais barato do que o Santos queria pagar no de Cesare, tá? O Santos, em tese, teria a condição de comprar esse jogador, tá? Tem o dinheiro do Souza, que parte vai ser usado para pagar a transfer ban aí na semana que vem, né? Isso é importante, tá? Diz, né, a diretoria, de acordo com o Lucas Mussetti, que vão pagar a dívida amanhã com o pagamento antecipado que vão receber, né? Parte do pagamento antecipado que vão receber do Tottenham, né? E esse dinheiro do Souza, Marcelo Teixeira fica falando que vai usar para pagar a dívida, para amortizar parte da dívida de 1 bilhão. Mas esse não é o caminho. Primeiro você investe no futebol e tem retornos esportivos para depois você quitar as suas dívidas. Senão você vai só quitar dívida, não vai jogar futebol, vai brigar por não ser rebaixado, não vai fazer dinheiro, né, com venda de produtos oficiais, com venda de ingressos, né? Então, se a diretoria fosse minimamente inteligente, pegava essa venda do Souza e não só quitava essa dívida com a Arouca, né, da questão do transfer ban, mas usava para contratar de uma vez por todos um zagueiro para mudar o patamar do time, tá? Para mim, esse seria o zagueiro, mas qualquer outro com características parecidas também serviria. Baita inversão de jogo. Tem muita qualidade, gente. Muita qualidade para sair jogando. Jogador muito calmo, muito inteligente, muito seguro de si. Aí, ó. O cara é chato. Ele não desiste do lance. Vai até o fim, marca. Bem demais. Tá vendo? Muito inteligente, usa bem o jogo de corpo, não só o corpo literalmente, mas o jogo de corpo, né? Tá passe. Ele tem essa característica parecida com o Frias, né? De fazer essas arrancadas pro ataque. Muitas vezes você quebra as linhas defensivas do time adversário, né? O time adversário nunca tá esperando isso, né? Só que ele faz isso, que eu entendo, com mais qualidade e segurança do que o Frias. Bem demais. Muitas vezes o Frias
faz de forma afobada, né? A gente vê, sai correndo igual um maluco, muitas vezes adianta muito a bola, às vezes tropeça um pouquinho ali na bola, né? E também tem a questão da imposição física, muitas vezes o Frias vai fazer isso, mas acaba ali na disputa corpo a corpo, acaba se atrapalhando com a bola também. Este jogador ou este zagueiro que vai vir com uma imposição física um pouco maior, né, é um jogador com mais de 1,90, o Frias, se não me engano, tem 1,86, né? É outra coisa, além de ter qualidade para sair jogando, ele também usa muito bem o corpo. É um jogador difícil de tirar a bola dele, né? Essa tirada de letra aí é coisa de quem sabe, é coisa de zagueiro que sabe. Aí a questão que eu falei, tá vendo? Da imposição física. Tudo bem que ele caiu, mas foi falta, o juiz deu vantagem, né? Mas você vê, ele sai correndo e não perde a bola, ele vai segurando ali, disputando ombro a ombro com o cara. Muita qualidade. E assim, né? Um zagueiro com essa qualidade, com essas características, é até o tipo de zagueiro que pode muitas vezes quebrar um galho ali na volância. Opa, mas peraí, calma aí. Rapaziada, vai falar que não tem cara de quem amassa no futebol brasileiro. Que não tem cara daqueles latinos chato que vem aqui no Brasil e deita jogando aqui. Pulgar, Gustavo Gomes. Cara, eu não sei porquê. Para mim, esse cara é a cara do Santos. E tem a cara daqueles zagueiros sul-americanos chato, mas que joga bola pra caralho. Então, assim, eu encerro o vídeo. Espero que, se não ele, de novo, tá? Não estou falando que o Santos necessariamente tem que ir atrás dele, mas se não ele, jogadores com características parecidas, com carreiras e currículos parecidos. É sempre bom lembrar que esse jogador, embora jovem, 24 anos, ele já tem currículo na carreira, já tem temporadas como titular, já tem temporadas sólidas em ligas com nível de competição altíssimo. Essa é a fórmula do sucesso, é parar de inventar em aposta. Ponto final. É ir atrás do certo que o resultado tem tudo para ser certo. Você vai atrás do incerto, você vai atrás da aposta, muito provavelmente o teu retorno não vai ser positivo ou não vai ser à altura daquilo que você precisa. E ponto final. É parar de inventar. Beleza? Então é isso, seus peixão. Deixem nos comentários aí o que vocês acham, né, para essa nova posição. Para mim é o que tanto falta para o Santos realmente virar a chave de uma vez e começar a fazer um ano diferente, é essa posição dentro do Santos, né? Então deixem nos comentários o que vocês acharam, não só desse zagueiro em específico, mas das características dele, se vocês acham que é isso mesmo que falta para o Santos, um zagueiro com essas características ou com outras. Vamos debater, quero ouvir vocês também, tá? Não esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, se inscreverem no canal e ativar o sininho. E acima de tudo, de hypar, galera, tá? Vocês aí que gostam do canal do Vem Pro Peixão, que gostam do meu conteúdo do Edu, né? A gente pede para que vocês hypem, tá? Se não é muito claro para alguém, hypar, né? É uma ferramenta do Google que ajuda ali os canais pequenos e médios a conseguirem aumentar o alcance dos vídeos. Então vocês sabem, eu e o Edu aqui, nós vem pro Peixão, a gente vem crescendo, a gente tem grandes planos aqui para o canal e muito disso passa pelo aumento da visibilidade do canal. Vocês sabem que também o setor do Santos é um setor muito nichado, então a gente pede para que vocês hypem, assim os nossos vídeos vão subindo ali no ranking, né, do YouTube e cada vez mais vão ser distribuídos para mais pessoas, beleza? Não esqueça também de dar uma moral nas nossas redes sociais. Valeu, seus peixão. Até a próxima.